Sim, é sério. Esse é o vídeo da crise de 1929. Na verdade, a introdução da primeira parte de 3, mas vamos lá. Então vamos lá, uma introdução primeiro, o que tá acontecendo, o que é esse vídeo, por que ele é relevante, por que você deveria se importar e o que vai acontecer ao longo dos próximos vídeos para explicar a crise de 1929. Primeiro, caso você seja novo no canal e você não sabe disso, mais de 2 anos atrás, na verdade quase certinho 2 anos atrás, eu prometi um vídeo explicando a crise de 29 e especialmente por que é um mito total e absoluto que o livre mercado ou o capitalismo causou a crise de 1929 e que isso não funcionou e blá blá blá, e na verdade a história é: o governo interviu, causou a crise de 29 e, para tentar consertar a crise de 29, piorou tudo e manteve ela rolando até... É difícil você concordar numa data em quando exatamente a crise de 29 acabou, ou a recuperação foi... algumas pessoas colocam a Segunda Guerra Mundial, eu vou argumentar aqui que isso não é verdade. Você pode colocar a década de 50, ou 1954, que é quando o índice da Bolsa voltou ao patamar de 1929, os salários voltaram a ser o mesmo de 1929, você pode dizer. Mas, enfim, é essa tese que eu quero provar. E por que isso é tão importante? Porque 1929, a crise de 1929, a historiografia dela, a análise dela, as teorias que existem hoje, são provavelmente um dos pilares mais fundamentais na igrejinha, no templo do intervencionismo estatal, no templo do livre mercado não funciona, liberalismo faliu, blá 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 blá. É muito fácil você testar isso, é só você começar a defender liberalismo econômico, é só você começar a defender liberdade de mercado, é só você começar a defender não intervencionismo do Estado na economia, e em algum ponto alguém vai falar: ah, mas é que a gente tentou isso. Esse capitalismo irrestrito, soltão, já foi testado. E daí deu na crise de 1929, que foi aquele horror. E aí a gente sabe hoje, por fato, então, que o capitalismo não funciona por causa disso. E que depois, quando entrou o New Deal consertou a crise. E daí resolveu. Então a gente sabe também, por fato, que a intervenção estatal é necessária para evitar as crises. E quem fala isso, fala sem citar nenhuma fonte e quase em todos os casos nunca estudou uma coisa sobre o evento. E isso é colocado sem nenhum problema. Você pode citar isso em uma tese de doutorado, você pode falar: o capitalismo falhou e criou a crise de 1929 e o Estado interviu e consertou tudo, demonstrando a necessidade de uma intervenção estatal na economia. Você pode citar isso numa tese de doutorado sem colocar fontes e tudo bem. Todo mundo entende isso como... ok. É a mesma coisa que você falar assim: ah, no Brasil tem muita água, ou tem muita floresta. Isso é aceito sem mais nenhuma coisa e tá totalmente errado. E justo por isso a gente precisa revisitar a crise de 1929 e reentender ela, ou entender ela do zero, né? Porque muita gente sequer estudou alguma coisa sobre isso, e entender o que realmente aconteceu pra saber os fatos direito, porque é engraçado, é realmente curioso como o que é colocado hoje como senso comum, o que as pessoas falam hoje soltamente, sem nenhuma... é aceito como fato simples, é basicamente quase o perfeito contrário do que aconteceu. É realmente curioso isso, e isso leva as pessoas a defender instituições e intervenções que causaram a crise. Isso leva pessoas a defender instituições e intervenções que aprofundaram a crise como se fosse a solução, e quando isso não funciona, elas falam: ah, então precisa intervir mais, a gente não está intervindo o suficiente, a gente precisa gravar a coisa ainda mais. E isso não é uma acusação que eu tô fazendo de malcratismo, de que as pessoas mentem, etc, mas é que a coisa de fato chegou ao ponto onde é um senso comum que se reforça. Ninguém mais olha as fontes primárias, ninguém mais cita as coisas, ninguém mais lê os eventos da época, os economistas da época, os players da época, os políticos da época, e quando lê, é aquela leitura inocente pra caramba, em que você vê assim: ah, olha, tem essa lei que foi colocada, e um político falou que essa lei era por causa disso. Deve ser isso aí mesmo, é isso, acaba a discussão aí, tipo, ah, essa lei foi colocada como intervenção para fazer tal coisa. Então quer dizer que, de fato, ela foi feita para isso, e ela provavelmente funcionou, então a gente vai parar a nossa análise aí. É uma leitura, de fato, extremamente inocente da coisa, e isso passa. Então a gente precisa, de fato, voltar e revisitar isso, e justo porque é um senso comum tão forte, tão sistemático, tão amplo, ele precisa ser refutado completamente. E por isso esse vídeo, essa série de vídeos vai ser um trabalho tão
enorme, foi um trabalho tão enorme, me levou 2 anos pra fazer. Na verdade, o último ano, né? Por um ano a ideia ficou de maneira já estacionada. Foi só no último ano, especialmente mais intensamente nos últimos 6 meses, que eu fiz uma grande pesquisa para formar esse vídeo. Mas ele precisa ser, de fato, explorizado completamente. Até porque, estudando não só a economia que embasa uma tese de crise e que embasa a tese de como você vai entender crises, mas estudando também a história dos Estados Unidos na época, você vai perceber que existem vários outros mitos econômicos totalmente infundados hoje, que a gente acredita normalmente, como por exemplo assim, a agência de regulação serve para evitar excessos do mercado, quando na verdade agências de regulação foram criadas explicitamente para cartelizar o mercado. E a gente trata hoje essas agências de regulação cartelizarem o mercado como um efeito colateral indesejável e não como elas estão fazendo o que foi feito para elas fazerem. É só que agora a gente já esqueceu o que é para isso e continua mantendo esse comportamento idiota por nenhum motivo. É fantástico. Então é uma coisa muito importante de entender e precisa ser uma coisa completa, detalhada, aprofundada. Você não pode só dispensar com uma historiografia tão importante de um evento tão importante que já tá no senso comum simplesmente com um vídeo de 10, 15 minutos. Não dá. Então, é por isso que é a complexidade desse trabalho todo. E essa parte aqui eu só tô colocando como uma nota do editor depois que o vídeo todo tá feito, pra dizer que, assim, é um trabalho longo, é um trabalho complexo, então eu sei que algumas pessoas podem até ficar um pouco desapontadas, talvez com esse primeiro episódio não ser tudo. Eu sei, ok, é uma coisa complexa, e justo por ser uma coisa complexa, por eu estar atacando um dos mitos mais fundamentais da igrejinha estatal, é que isso tem que ser feito completamente. Então, eu prefiro que o começo fique um pouco enfadonho, mas bem feito e completo e tudo bem estabelecido. Eu prefiro ser acusado disso do que ser acusado de omissão ou de passar muito rapidamente por alguma coisa, ou de não dar importância adequada, ou de não expor completamente os detalhes de algum argumento muito fundamental. No fim das contas, esse vídeo aqui é, na verdade... O que eu fiz foi escrever um livro como preparação, na verdade. Eu escrevi um gigantesco texto sobre isso e eu tô gravando sobre o texto que tá feito pra eu não me perder, pra todas as ideias ficarem claras, pra ter tudo certinho. Então não é um vídeo feito assim, estilo o Livre pra Escolher, o Brasil Paralelo, que é super edição, mas sim uma exposição de uma ideia de uma maneira bem detalhada. Então talvez assim a cadência não fique tão ok no começo, a segunda parte vai ser a parte muito mais divertida, mas eu prefiro que seja assim, então eu sou uma nota do editor pra conter o hype um pouco, assim, porque, ok, não tinha como hypar aquele de 29 muito mais do que foi hypado, então precisa ter esse aviso, assim, um pouco de racionalidade dentro da coisa, um pouquinho, mas colocando a coisa em um contexto um pouquinho também, por exemplo, o primeiro livro da Revolta de Atlas é meio chato, é fazer o quê? As primeiras 100 páginas da Ação Humana é meio enrolado o negócio, tudo bem, mas é justo porque aquilo é feito e feito bem que todo o resto desenrola bem. Então é um preço que a gente tem que pagar, mas é o que a gente tem aqui, é a situação que a gente tem aqui. Mas é só isso, só fazendo essa nota do editor, vamos voltar ao vídeo agora. E só antes da gente começar, eu queria fazer um agradecimento especial aos patrocinadores e aos apoiadores aqui do canal que ajudaram tudo isso a acontecer. Esse canal não existiria sem eles, sem vocês que apoiam o canal também. E tem vários outros projetos aqui no backstage do canal, tem várias outras coisas que vão sair ao longo dos próximos meses e anos, que são... Esse canal é muito mais do que só um vídeo por dia pra zoar o estado, tá? Só tenham isso em mente, ok? Esse projeto de 1929 foi uma coisa longa, esses últimos meses foi um grande trabalho, e os apoiadores do canal estão cientes disso. Você pode se tornar um apoiador do canal se você quiser, pelo site do Padrim. A gente costumava usar o Apoia-se, mas a gente trocou por problemas, enfim. Agora tem o Padrim, tá lá na descrição pra você ir. Se você se tornar um doador de R$2 por mês, você já vai ser informado das coisas que acontecem no canal. Os doadores nos últimos meses estavam informados e sabiam a data e tudo que estava acontecendo. Alguns deles chegaram, inclusive, a ver os textos da crise de 29 no seu planejamento e tudo mais, e estão sabendo dos outros projetos também. E se você for um doador acima de R$10 por mês, existe um hangout mensal, 2 vezes, né, bimensal, que acontece comigo, com todos os doadores do canal, todos os mais de 600 deles, e a gente pode conversar e responder perguntas e tudo mais, e ele também fica gravado para quem não pode ver ele ao vivo, então... Isso é uma coisa, então foram mais 600 doadores ao longo dos últimos anos, agora a gente tem mais 600 doadores, e todos eles foram muito importantes para esse projeto. Obrigado a todos vocês, lindos e maravilhosos, por fazer essa coisa acontecer. Segundo, patrocinadores, a gente tem a Foxbit, que é a maior exchange de bitcoins aqui do Brasil, eles estão patrocinando o canal há muito tempo, ajudaram isso aqui a ser viável, eles foram muito importantes em vários pontos pra gente, e também foi legal ver eles crescendo como empresa, é legal essa relação, eu adoro isso. A gente tem o Instituto Mises Brasil, que... Gente, é o Instituto Mises Brasil, ok?
Vários dos livros que eu vou usar aqui estão à disposição lá. O libertarianismo existe no Brasil tão forte quanto é por um enorme trabalho do Instituto Mises Brasil de trazer os trabalhos, de traduzir eles, de fazer os eventos e tudo mais, e também apoiando esse canal também. As leituras comentadas agora vão ficar no canal deles. A gente teve algumas coisas sobre como gravar a coisa, porque tava meio complicado, mas a gente resolveu que os vídeos agora vão ficar no canal deles. Vão voltar semana que vem já deve dar tudo certo, mas não, enfim, vocês pegaram a ideia. E a gente também tem a Quantum Atlas, que é um patrocinador aqui do canal, que eles são um jeito de você investir seus bitcoins. Então, eles trabalham com arbitragem. E se você tem bitcoins que quer investir, quer ter um retorno em cima disso, você pode passar a custódia para eles vão investir e dividem os lucros com você também. E também entre os nossos patrocinadores tem a Dash, que é a Digital Cash, é uma criptomoeda, é uma concorrente do Bitcoin, você pode dizer, na verdade você pode dizer não, mas é uma concorrente do Bitcoin, e eu tenho parte do meu dinheiro lá, parte do meu dinheiro economizado está em Dash, então eu não tô só anunciando a coisa aqui, eu literalmente estou colocando a minha carteira onde está a minha boca, e eu gosto dela por ser uma alternativa, eu não estou dizendo que ela é melhor ou pior do que a Bitcoin, eles têm sistemas de governança diferentes, e eu acho o sistema da Dash interessante como uma alternativa, como uma possibilidade, como um hedge, como uma diversificação de investimentos. Eu também gosto da equipe deles, eu acho que eles têm um senso de economia bom, e por isso eu tenho eles dentro das minhas economias e eles como patrocinadores aqui do canal. Se você quer saber melhor como é o funcionamento da Dash, vai ter informações, vai ter links lá onde você consegue descobrir isso lá na descrição do vídeo. E a gente também tem um apoio único e especial para esse vídeo, que é a agência Nova Era, uma agência de publicidade. O dono é meu amigo, ele me conhece, ele gostou muito do trabalho aqui, ele conheceu o que é qual foi todo esse trabalho aqui, ele resolveu falar, eu quero dar uma recompensa pro canal só pelo imenso trabalho que foi fazer essa crise de 1929, que foi fazer o estudo disso, então rolou essa doação e como recompensa disso, eles vão ter a logo especial deles aqui ao longo do vídeo. E é uma agência de publicidade e quando eu vi a logo eu olhei e falei, nossa, a quantidade de teorias de conspiração que pode sair só dessa logo aqui nesse vídeo, nesse canal, é tão divertida, mas enfim, é uma agência de publicidade, gente, ok? É um triângulo com um olho dentro, é uma logo, calma, tá tudo bem. Mas enfim, vamos continuar o vídeo. Então o que vai rolar? Como é que vai ser a série dos vídeos aqui? Primeiro, a tese central a ser apresentada é um mito total e completo de que o capitalismo e o liberalismo e o livre mercado desregulado criaram a crise de 1929. Isso é um mito. A realidade é que o Estado, via intervenções, criou instituições, leis e outras coisas e personalidades que acabaram criando a crise de 1929 e o Estado, através de intervenções, piorou a crise e manteve a crise acontecendo, impediu uma recuperação econômica, fazendo com que ela fosse tão longa e dramática. E, bom, é uma tese ousada, eu sei, mas por isso é um vídeo longo e ele vai se dar em 3 partes, de maneira geral, subdivididas em vídeos dentro dessas partes, ao redor de 1 hora, 1h30 de vídeo, conforme for necessário e fizer sentido dentro da lógica interna dele. A primeira parte vai ser uma parte de economia pura, a segunda e a terceira parte vão ser partes sobre história. A segunda parte vai ser a história americana até o dia da crise de 29, e a terceira parte vai ser do dia seguinte da crise de 29 para frente. Então, entrando em detalhes, a primeira parte é uma parte de economia pura. Então, ela não vai ser sobre a crise de 29, mas uma teoria econômica sobre crises. Ok? Por quê? Porque seria muito difícil fazer isso junto com a análise histórica. Eu tentei, vira uma salada, não dá certo, não funciona, não é muito fácil de seguir, fica mais didático se a gente separar. E também porque, se você só assistir basicamente a primeira parte, elas são colocadas como partes standalone, você pode só assistir uma delas, teoricamente, essa é a ideia que eu quero fazer. Mas se você só assistir a primeira parte sobre, economicamente, falando em termos puramente econômicos, como crises acontecem, você consegue então entender a crise de 1929 em basicamente 2 gráficos, talvez um. Você consegue olhar e falar, tá aqui. Ok, entendi, eu não sei exatamente quais instituições geraram esse problema ou qual foi a análise histórica, mas eu sei que aqui está a evidência da coisa, eu sei quem causou isso, eu sei como é que aconteceu. Então é uma coisa boa, e não só você vai conseguir fazer isso com a crise de 1929, mas com basicamente qualquer crise econômica, ou qualquer ciclo econômico, além de entender mais profundamente por que ele acontece, a estrutura da economia por trás disso, e como prever ciclos no futuro. Então acho que é uma coisa muito poderosa, uma ferramenta muito poderosa, e também isso serve para
questionar um establishment de entendimento econômico de crises que existe agora, mas que não exatamente existe, porque não existe uma teoria unificada dentro de economia sobre por que crises acontecem. A Escola Austríaca de Economia, que é o que eu vou ensinar para vocês ao longo dos vídeos aqui, é a única escola que tem uma teoria unificada de crises. As outras têm ou autópsias de crises, quer dizer, essa crise aconteceu por causa disso, essa crise aconteceu por causa disso, essa crise aconteceu por causa disso, não conseguimos ligar uma com a outra, e inclusive as teorias às vezes são meio contraditórias, ou você tem algumas teorias assim meio monetaristas, mas que não entram muito a fundo no detalhe. Falta uma unificação, falta uma redução a axiomas, falta uma teoria completa, basicamente. Você tem assim uma coisa meio, um retalho meio estranho de por que essas crises aconteceram. Então é bom para você entender essa diferença também da escola austríaca de economia com as escolas convencionais de economia. São todas muito diferentes. Eu não vou ter tempo para entrar em todas elas e no detalhe, até porque isso daria o quê? Um mestrado em economia? Puta, não dá, é muita coisa. Mas, de maneira geral, para você conseguir entender esse contraste, entender as diferenças das coisas e por que a Escola Austríaca de Economia é tão boa, porque a gente gosta tanto dela e porque ela é tão útil. Especificamente, esse vídeo é a introdução da primeira parte, ok? Isso vai virar um meme. Não, porque na segunda parte de 2 e 3, eu suspeito que isso pode acontecer. Mas, esse vídeo aqui é a introdução dessa primeira parte, em que a gente vai ver agora essa introdução geral que eu tô dando agora. E também, a segunda parte do vídeo vai ser colocar a questão, quer dizer, qual é a questão que nós estamos analisando dentro de uma crise, qual é o fenômeno no qual nós vamos analisar, como e qual é a solução. Então só nesse vídeo você já vai ter a solução de por que a crise de 1929 aconteceu, e daí a gente vai entrando nos detalhes nos próximos vídeos. Esse vai ser esse vídeo agora, e os próximos vídeos futuros nessa primeira parte de economia pura vão ser sobre, nessa ordem, praxeologia, atividade empreendedora, teoria de produção, teoria de preços, uma teoria de juros, riqueza e dinheiro, uma teoria de ciclos econômicos, quer dizer, juntando todas essas anteriores, então conseguindo explicar por que ciclos econômicos acontecem, uma teoria de sistema bancário, não uma teoria necessariamente, mas um pouco como é que um banco funciona, as pessoas não sabem muito isso é fundamental para você entender ciclos econômicos, como é que um banco funciona, como é que é um padrão ouro, como é que é uma moeda fiduciária, qual é o papel do Banco Central em cima disso, o que ele faz, não ainda a origem histórica dele, isso é da segunda parte, mas teoricamente como um Banco Central opera em cima disso, e a gente também vai ter umas considerações sobre comércio internacional, porque isso é muito importante para entender também a tarifa Smoot-Hawley, a gente vai ver isso lá dentro da parte de história. E a segunda e a terceira partes, eles têm um corte relativamente arbitrário no meio, que é a crise, e eu preferi fazer isso porque daí a gente consegue compartimentalizar a coisa em o que causou a crise e soluções, antes e depois. Eu acho que faz sentido. E também porque eu tô pensando que eu gostaria que isso aqui fosse usado como material didático, e isso já tá acontecendo, eu acho super legal, mas professores passam os meus vídeos em sala de aula, então você separando, assim, compartimentalizando as coisas melhores, por exemplo, eu quero falar sobre New Deal, então passa só a terceira parte. Pode fazer isso, tudo bem, funciona. Mas o que vai acontecer? A segunda parte é o antes, então a história institucional, legal americana, as ideias que estavam rolando, as personalidades que estavam influenciando o debate econômico, político, empresarial antes da crise de 29, para você entender que não existia um livre mercado antes da crise de 29 nos Estados Unidos, isso é um total mito. Exemplos, vamos lá. Primeiro, ferrovias nos Estados Unidos. Ferrovias foram o primeiro grande, explosivo negócio nos Estados Unidos, ao redor, começou forte em 1850, 1860, com pesada intervenção governamental em cima, subsídio em cima, tinha esquema de corrupção estilo Odebrecht em cima do negócio, uma pataquada gigantesca, e isso gerou problemas de distorções, gerou gente que enriqueceu nas tetas do Estado, basicamente, e depois virou um bando de parasita e ficou enchendo o saco por décadas e gerações. Sistema bancário. Não existia liberdade de sistema bancário nos Estados Unidos antes do Banco Central. O maluco acha que sim. Não tinha um Banco Central. Então é caos. Não era. Existiam várias leis, o setor era pesadamente regulado e existia várias concessões de monopólio, inclusive, na prática. Não era explicitamente colocado como monopólio, mas certas coisas como, por exemplo, olha, só pode vender títulos de dívida do governo americano esse cara aqui que é amigo do secretário do Tesouro. Tipo, só pode vender títulos do governo americano quem tiver um banco licenciado pelo governo federal americano, que por acaso é só esses dois caras. Várias coisas assim que levam gente a enriquecer de maneira, eu não vou dizer ilícita, bom, eticamente é ilícita, mas parasítica, parasitando em cima de Estado. E essas figuras-chave depois influenciaram a estrutura institucional americana e a estrutura política americana. Então você vê que é um sistema que se retroalimenta.
Outra coisa, por exemplo, a era progressista. Isso vai ser muito importante da gente entender. A era progressista é, de maneira geral, 1880 a 1920 nos Estados Unidos. É arbitrário o corte, mas enfim. E é uma era onde rolou uma grande mudança institucional nos Estados Unidos. Onde uma liberdade de mercado até existe, ok, passou a ser regulamentação estatal pesada, agências de regulação, Banco Central, mais impostos, mais leis em cima, participação do governo nas coisas, o governo tem que guiar a economia, obras públicas. Isso aconteceu, de novo, antes da crise de 1929, certo? Foi a era progressista. E, notadamente, isso é muito colocado. Tá em um dos livros que a gente vai usar como fonte, que é A Era Progressista, do Murray Rothbard. É um livro que, curiosamente, saiu, 2 semanas atrás. É um livro meio póstumo dele, né? Uma coisa que ele escreveu, assim, mas não chegou a terminar. Eles pegaram vários artigos e criaram um livro. Mas ele coloca que existiu uma mudança. O Andrew Napolitano, se eu não me engano, coloca isso na introdução do livro. Ele fala que existiu uma mudança de interpretação legal constitucional nos Estados Unidos nessa era progressista. Que é, antes dela, existia uma interpretação madisoniana, do Madison, que é o cara que literalmente escreveu a Constituição. Que a interpretação madisoniana era o seguinte: o governo americano pode fazer aquilo que está explicitamente colocado que é o trabalho dele na Constituição. E essa interpretação mudou, especialmente com William James Bryan, foi o grande ponto que você consegue... Que curiosamente nunca foi presidente, mas que é o grande ponto onde o Partido Democrata muda de cara de como ele é em 1896, muda radicalmente a base dele, a estrutura dele, e começa a influenciar outros políticos, mas principalmente com Theodore Roosevelt, mas especialmente com Woodrow Wilson, cria a era wilsoniana, onde se muda a interpretação constitucional da interpretação madisoniana, de o governo pode fazer o que está na Constituição, para o governo pode fazer o que ele quiser, desde que exista vontade política para isso, e isso não seja explicitamente proibido na Constituição. Então é uma mudança muito grave que ocorre na estrutura institucional americana na virada do século, quase perfeitamente, ali com a presidência do Woodrow Wilson, e começa a crescer várias intervenções no Wilson, no Harding, no Hoover, que é colocado... Esse é um dos mitos que eu tenho dificuldade de entender. Como é que o Woodrow Wilson, que o Herbert Hoover é colocado como um livre mercadista? Não dá pra entender. Não dá pra entender de onde isso veio. Porque ele era um intervencionista massivo. Ok? Veio as intervenções do Hoover e depois da crise, as intervenções do Hoover se transformaram nas intervenções do New Deal, que na verdade não eram nem muito novidades. O que o Roosevelt fez, e aí eu já tô entrando na terceira parte, é agravar as intervenções do Hoover. Ele não teve nenhuma ideia assim revolucionariamente estranha. Ele fez as intervenções que já estavam rolando, só que num nível muito mais forte. O que foi revolucionário no Roosevelt, e aí já estamos entrando na terceira parte, a gente vai ter na terceira parte, claro, as intervenções do Hoover, também a queda do padrão ouro, toda a inflação e tudo mais, mas a gente vai ter na terceira parte também como o Roosevelt tentou subverter a estrutura constitucional americana, e é um exagero dizer que ele era um fascista, ele não era, mas ele tentou. Ele tentou, sim, transformar os Estados Unidos num estado fascista. E isso vai ser bem demonstrado, mas eu me adianto na terceira parte. Vamos voltar para a segunda um pouquinho. Outra coisa que vai ser demonstrada na segunda parte é o conluio dos Estados Unidos, do Banco Central americano, com o Banco Central inglês para imprimir moeda, alterar juros, alterar a quantidade de moeda disponível, inflacionismo descarado. A década de 20 foi a década de fortíssima manipulação monetária por esses dois bancos centrais, isso vai ser exposto, e a origem disso, a razão, era a Inglaterra saiu da Primeira Guerra Mundial, aliás, não da Segunda, da Primeira, não tinha rolado a Segunda ainda, saiu quase completamente ferrada, endividada para todo lado, com déficits orçamentários gigantescos, e o Winston Churchill, sim, o Winston Churchill está no meio da crise de 1929, tomou uma decisão absolutamente horrível, que forçou o Banco Central inglês, eu não vou spoilerizar não, você vai ter que ver, tomou uma decisão absolutamente horrível que forçou o Banco Central inglês a manipular a sua moeda, que forçou um conluio com o Banco Central americano para fazer manipulação de moeda, para evitar que a Inglaterra falisse. E nessa manipulação de moeda gigantesca, nesse inflacionismo gigantesco, criaram a bolha de 1929. Teve a ver também com o padrão ouro e tudo mais, uma coisa meio complicada, mas a gente vai ver isso bastante. Existe um conluio bem conhecido, inclusive, entre os presidentes do Banco Central inglês e americano. Eles combinavam inflacionar.
Então, que livre mercado. Eu não sei de onde saiu o mito do livre mercado. Enfim, eles combinavam inflacionar a moeda e manipular a coisa. E o intuito explícito era ajudar outro governo, então não é um fenômeno de livre mercado. E também tem um detalhe, que é uma coisa muito legal. É um detalhe até relativamente pequeno, você pode dizer, mas existia uma lei em vigor nos Estados Unidos antes da crise de 1929 que ativamente incentivava as pessoas a não venderem ações, o que gera uma bolha de ações, gera uma bolha de bolsa também. Mas também existiram várias leis depois que foram colocadas pelo Hoover, aí já estamos entrando então na terceira parte, eu me adiantei um pouco antes, mas pra você ver, elas se mesclam, por isso que é difícil separar, eu falo que é arbitrário, mas enfim, o Hoover depois fez várias intervenções na economia americana, tentando controlar preço agrário, tentando fazer estoques e fazer preço subir, tentando fazer intervenções para manter emprego, para fazer a galera subir salários, achando que isso faria com que a crise deixasse de acontecer, imprimindo também, usando o Banco Central, quantidades massivas de moeda para tentar impedir a crise, e de fato isso fez com que o índice Dow Jones voltasse a subir de novo. As pessoas não sabem disso, mas existem dois crashes, um de 1929 e um de 1930. E por que o de 30 acontece? A bolsa não faz isso e paf, ela faz isso, paf, volta, e daí ela vai pro chão. Por causa da tarifa Smoot-Hawley, ilustre desconhecida na historiografia da crise de 1929, absolutamente fundamental para você entender por que a crise foi para a Europa. Que foi uma tarifa que basicamente fechou os portos americanos, uma tarifa de protecionista gigantesca, reduziu o comércio internacional americano violentamente, colocada pelo Hoover como uma tentativa de evitar a crise e de salvar, de reduzir a crise, etc. Detonou o troço tudo e conseguiu exportar a crise para a Europa, porque, agora você tá lembrando porque aquela parte de comércio internacional lá, porque reduziu o comércio internacional e comércio internacional enriquece as nações envolvidas. E tem gente que disputa isso, eu acho fantástico, mas enfim, a gente vai ver isso ao longo da parte de economia pura. E também, bom, depois dessas intervenções do Hoover, a gente vai ver como isso é agravado no Roosevelt, em detalhe, todos os programas dele. E especialmente sobre o Roosevelt também, na terceira parte, tem várias pessoas que você vai sair dessa série toda aqui odiando. Roosevelt vai estar no topo da lista. O cara era um mentiroso compulsivo. Ele inclusive mentia quando não tinha nem motivo pra ele mentir, mas ele mentia. É fantástico. Ele se elegeu mentindo, ele se elegeu falando que ia reduzir gasto governamental, balancear o orçamento, e fez a salada que ele fez. As intervenções dele eram, em várias partes, improvisos. E os próprios secretários dele, o secretário do Tesouro dele, inclusive, é muito citado, falando em 1930 e alto lá, falando, olha, a gente fez tudo que a gente podia fazer, o déficit é muito maior, a gente estourou uma grana gigantesca, o desemprego tá alto e não funcionou. Quer dizer, o próprio secretário do Tesouro do Roosevelt fala: o New Deal não funcionou, foi um desastre total e irremediável. E ele é vendido hoje, colocado nas salas, não, o New Deal funcionou perfeitamente, olha só. É fantástico. O mito do Roosevelt vai ser enterrado completamente, e também como ele usou o New Deal para tentar subverter a estrutura constitucional americana, tentou subverter a Suprema Corte, usou o New Deal como um programa de compra de votos, sim, e também tinha várias coisas pessoais dele, mas eu não vou acabar incluindo assim, porque daí vira um ataque ad hominem, daí dane-se, ninguém liga muito, mas é uma coisa muito importante de entender. Então, essas são as três partes de maneira geral colocadas aqui, a gente vai explicitando isso ao longo dos vídeos. Vai ser um trabalho extremamente longo, sim. Não dá pra você desafiar a historiografia de 1929 com menos do que isso. Pelo menos é a tese que eu tô colocando aqui, por isso que eu fiz um trabalho tão gigantesco. Isso tudo posto, o que me deixa curioso é, uma vez que você vai ler toda a história da coisa, você vai ver as pessoas que participaram, você vai ver as leis, as instituições, os processos, etc. E você entende, não, o governo tava com as patas em cima disso aqui tudo o tempo todo. É extremamente curioso, é extremamente interessante você pensar como diabo que essa historiografia aqui virou o livre mercado causou a crise. Eu gostaria de saber isso. E pra você descobrir isso, você teria que fazer uma caçada de citações gigantes. Você teria que ir em todos os livros que principalmente defendem essa teoria e caçar citações deles e ver até onde eles vão, ou o que eles leram ou deixaram de ler. E eu acho que seria interessante um trabalho desses, especialmente se ele acabasse, eu não sei, eu tô chutando, mas se ele acabasse descobrindo assim que, de maneira geral, os caras não leram as pessoas da época. Eu acho que isso seria uma revisão bibliográfica extremamente interessante, eu não vou fazer ela, mas é interessante pensar como é que a história inverteu tanto. E a tese central que eu quero colocar, eu não quero fazer uma grande exposição sobre isso, mas precisa ser considerado, eu acho, não dá pra pular isso, é duas coisas que o Murray Rothbard coloca. A primeira que ele coloca é o seguinte, ele falou, historiadores de maneira geral, quando eles vão ver assim, a história americana, ou dos políticos, ou das corporações, etc.,
eles tendem a pensar, assim, que o cara cai do céu. Eu adoro que ele fala assim, o cara cai do céu. Ah, quem que era tal cara? Ah, tal cara foi secretário do Tesouro de 1843 até 1849. Ah, e o que ele era antes disso? Ninguém liga. Não importa. Não, pera, mas ele era primo daquele grande industrialista e cunhado do cara lá da ferrovia e todas as leis que ele passou foram pra proteger a indústria e dar subsídio pra ferrovia. Poxa, pois é, né? Olha só a coincidência, sabe? Não se investiga de onde o cara veio, assim. Muita gente não sabe. Ah, o Abraham Lincoln deu gigantescos subsídios para ferrovias no governo dele. Gigantescos. Sim. Qual era o trabalho dele antes dele entrar na política? Advogado de ferrovias. Sabe? Aí você olha e fala, não, pera. Agora eu tô entendendo algumas conexões aqui, sabe? É como se a biografia assim, da Dilma começasse com... E daí ela ganhou uma eleição presidencial em 2010. Você sabe que o entendimento vai ser incompleto, mas... ainda assim é o que é colocado hoje. É estranho isso. E junto disso, né, tá aquela coisa que eu já falei antes, mas ressalto de novo, é aquela coisa de uma leitura inocente. É você olhar e falar, o que é a lei antitrust do Sherman? O Sherman Act. Ah, é uma lei para reduzir monopólios nos Estados Unidos, para combater a concentração de capital e monopólios e atividades contra-econômicas. Aí o cara lê a lei, né, lê lá o texto da lei e pensa, já sei. Deve ser porque antes tinha vários problemas de monopólios no livre mercado e esse senador foi lá e passou uma lei para resolver. E não vai checar se tinha de fato monopólios, ou quem era esse cara, ou quem essa lei beneficia, ou tentando interpretar a lei de como ela pode ser um jeito de ganhar para alguma outra pessoa. Quer dizer, não tem aquele raciocínio fundamental que chegou a ser o nome de uma operação aqui da Lava Jato, que é cui bono. Quem se beneficia? Quem ganha? Quem ganha? Quem que tá ganhando alguma coisa com isso? Não, você vê a lei ali e pensa, a lei do Banco Central. Deve ser porque tinha algum problema e daí o governo foi lá e tentou resolver. Não, certamente não era pra beneficiar alguém. Sabe, existe essa interpretação brutalmente inocente, na verdade, que chega a algumas conclusões bizarras, especialmente no Sherman Act. A gente vai ver algumas coisas sobre isso, sobre como ele não tinha muita coisa a ver com monopólios, na verdade. E o segundo ponto que você consegue imaginar que é a origem dessa historiografia toda zoada é outra coisa também que o Murray Rothbard falava. Ele falava, de maneira geral, a historiografia da economia é feita por historiadores que não entendem de economia ou economistas que não entendem de história e que não leram história. Então você acaba com umas coisas engraçadas. Um dos livros muito fundamentais que foi... para a segunda parte, que eu gostei muito, é o House of Morgan. É uma biografia do JP Morgan, não do indivíduo JP Morgan, mas do banco, das gerações, né, da dinastia Morgan. E é uma biografia historicamente muito boa, tem algumas coisas ali que são... É um livro de 800 e porrada páginas, que poderia facilmente ser um livro de 350 páginas, mas enfim. Mas você vê que o autor não sabe nada de economia. Ele não... É fantástico as burrices que o cara fala sobre economia. E às vezes você vê comentadores econômicos falando, não, mas é porque a gente tinha um grande problema de monopólios nos Estados Unidos. Cite um. Aí a galera vai lá e joga. Standard Oil. Aí você fala, legal, então você foi lá e leu o caso da Standard Oil? Você leu o que aconteceu? Qual era o caso? Qual era o problema? Como ele se tornou um monopolista? O que aconteceu? Não, eu só uso isso como exemplo, mas eu nunca, estudei o caso. Ou o histórico dele. Ou como, na verdade, o Rockefeller era um adversário político do JP Morgan. E, quando tava o presidente amiguinho do JP Morgan no poder, as leis antimonopólio só foram usadas contra adversários do JP Morgan. Olha só, e daí quando o JP Morgan perdeu e o cara do Rockefeller virou presidente, o JP Morgan tomou um monte de processo antimonopólio. Olha só, não se estuda esse contexto, quer dizer, você não estuda a história do que aconteceu. O cara fala, o Standard Oil era um monopólio, ponto. E você acaba com uma historiografia ruim, incompleta. E dá no que dá. Eu acho que é isso a origem da coisa de maneira geral. E você vê, inclusive, o problema dessa historiografia, o problema dessas teorias se manifestando justo nas não explicações que a gente tem pra crise. Eu não consigo deixar de bater nisso, nas explicações que hoje são colocadas pra crise de 1929 e como elas, na verdade, não explicam nada. E as teses que você vai aprender hoje, de maneira geral, na escola, ou ouvindo o discurso por aí, para a crise de 29, ou de fato, para a maior parte das crises, se reduzem a 3. Superprodução, subconsumo e uma crise natural do capitalismo. Essa é muito mais ideológica, a gente vai pegar ela também, mas enfim. A teoria de superprodução
é mais ou menos o seguinte, ela sempre tem formas diferentes, mas você consegue perceber o núcleo da coisa é o seguinte, olha, por algum motivo, empresários produziram muita coisa, muito mais do que eles deveriam. Nossa, foi uma fantástica produção. E essa produção não foi vendida. Os estoques ficaram, isso é o que eu ouvi na minha aulinha de história na escola. Eu lembro, inclusive, do meu professor, eu adorava meu professor de história, não culpo ele, inclusive eu não acho que nem sabia o que estava acontecendo, isso eu estava repassando o que ele tinha que repassar, mas eu lembro ele falando, não, porque daí ficou aqueles estoques, era bicicleta pra todo lado, tal, carros pra todo lado, coisas sendo produzidas pra todo lado e não teve comprador. Quando não teve comprador, as empresas faliram e isso causou a crise de 1929. Tá, mas tem um problema fundamental aí, que é, por quê? Quer dizer, por que esses empresários iam começar a produzir mais do que eles precisariam produzir do nada? E por que eles fariam isso em 1929? Não em 1923? Ou 1912? Ou 1843? Por que 1929? Outubro. 29 de outubro. O que aconteceu naquele dia? Ou na semana antes? Ou nos 6 meses antes? Por que esses caras de sucesso, grandes empresários, pessoas inteligentes, de repente todos resolveram fazer ao mesmo tempo a mesma política idiota de produção? Algum guru, chegou algum guru de produção ali, mudou a ideia? Não tem nenhuma... Ué, mas... Estranho. É de fato estranho essa tese. E ainda mais se fosse o caso, bom, o que aconteceria? Tem estoques gigantescos. Bom, então o preço das coisas vai cair, então todo mundo vai conseguir comprar as coisas barato. Então isso não é necessariamente um problema, porque daí você quer dizer, não, é que a demanda das pessoas foi satisfeita. Não, mas você nunca... A tua demanda nunca está satisfeita. Você nunca fala assim, não, deu, eu não quero mais nada da vida, isso não acontece. Então é uma coisa meio estranha. A outra teoria, a teoria de subconsumo. Aí você pode falar, não, superprodução e subconsumo é a mesma coisa. Não, porque a teoria de subconsumo, ela tende a ser mais keynesiana, ela tende a ser alguma coisa ao redor de... Olha, e ela pode inclusive dizer, não, a produção continua a mesma, não teve superprodução, continua a mesma coisa, mas as pessoas começaram a consumir menos, teve subconsumo, certo? As pessoas não estavam indo e comprando e tal, isso é um problema. E isso desaqueceu a economia, certo? Isso causou o crash, né? Porque daí não gera emprego, não gera riqueza, olha que droga. As pessoas estavam acumulando dinheiro. Elas estavam guardando dinheiro demais, não estavam consumindo e causou uma crise. Só que como a gente vai ver ao longo da nossa aula aqui de economia pura, isso não é um problema. Pessoas economizarem dinheiro, inclusive, deveriam enriquecer a economia. Inclusive, economizar dinheiro é a fonte de prosperidade, é a fonte de maior produtividade que enriquece a população. Isso não deveria ser um problema, isso de fato é a solução. Então, isso como uma resposta para a crise não faz sentido. Aí você fala, não, mas é que as pessoas estavam empobrecendo ao longo da década de 20. Não, isso é factualmente errado. Não, mas a desigualdade aumentou, não afeta, não tem... mas a inflação de preços não aconteceu, você teve inflação monetária, que é outra coisa, mas... Quer dizer, não tem uma origem de onde é o subconsumo, e isso é colocado também, você coloca o diagnóstico subconsumo, que é o diagnóstico que o Hoover e o Roosevelt adotaram como diagnóstico correto para a crise, era a tese que eles defendiam. A resposta seria, então, estimular a demanda. Você dá dinheiro para que as pessoas consigam consumir, você abaixa os juros para que tenha mais crédito, você manipula as coisas, você tenta controlar preços, você tenta criar demanda. O governo, então, vai comprar. O governo não vai comprar porque o governo entra como demanda e ajuda a fazer a coisa andar. E o que aconteceu? Bom, eles fizeram isso e a crise durou até 1950. Então, nenhuma das vezes antes isso foi feito e as crises se resolviam em 6 meses, 1 ano, 18 meses. E daí eles fizeram e a crise durou... 2 décadas. Escuta aqui. Essa solução não tá muito boa, né, companheiro? Tá meio estranha essa história aqui, né? Tem uma outra teoria que você costuma ouvir bastante, que é uma versão da teoria de superprodução. A Europa voltou a produzir. Quer dizer, é o seguinte, olha, rolou a Primeira Guerra Mundial e ela foi na Europa, então uma muito destrutiva para a indústria europeia. Não, mas digamos que fosse, ok? Factualmente não foi. A Segunda Guerra Mundial foi uma desgraça, é bomba mesmo. Na Primeira Guerra Mundial, indústria francesa, indústria alemã, ninguém foi bombardeado. Tá, digamos. Daí depois da Primeira Guerra Mundial, as empresas estavam se readaptando, saindo do período de guerra, ainda muito endividadas, etc. E a Europa voltou a produzir, voltou a ser rica, voltou a ter uma grande presença no comércio internacional, e ela competiu com os Estados Unidos, e isso fez com que a indústria americana quebrasse. Eu ouvi isso na minha aula de história, isso foi o que eu ouvi, eu escrevi isso em prova. Eu lembro ainda. Só que essa tese não faz sentido, porque mesmo uma criança de uns 10 anos conseguiria pegar essa lógica. Ó,
Você tinha antes, a Europa era ricona, os Estados Unidos era pobre. Aí rolou a Primeira Guerra Mundial e inverteu. Tá, não, agora os Estados Unidos estão ricão e a Europa empobreceu por causa da Primeira Guerra Mundial. Aí agora a Europa voltou, então os Estados Unidos caíram. Ué, por que a Europa caiu também? Não deveria ter ficado a Europa? Se essa tese de que a Europa voltou a produzir e quebrou a indústria americana tivesse certa, por que a Europa entrou em crise? Uma criança de uns 10 anos conseguiria pegar essa lógica, eu suspeito. É uma coisa meio estranha. E a outra coisa que tá errada aí é que isso não faz nenhum sentido. De novo, por isso que a gente vai visitar comércio internacional dentro da aula de economia pura, porque é o seguinte, comércio não empobrece as pessoas, comércio enriquece as pessoas. Não tem motivo de porque um continente inteiro começar a produzir o outro quebrar. E se fosse o caso, por que a gente não viu uma crise depois da Segunda Guerra Mundial, quando a indústria europeia, que estava muito mais arrasada do que depois da Primeira Guerra Mundial, voltou a produzir? Por que não teve uma grande crise 3 vezes maior do que 1929 nos anos 50 ou nos anos 60? Aí o Japão chegou nos anos 70 e 80 produzindo que era um desgraçado, entrando no mercado mundial fortemente. Por que não teve uma crise grande? Olha, por que o Japão entrou em crise no fim dos anos 90? No meio dos fim dos anos 80, 90. Porque ele começou a produzir, daí ele é tipo suicídio, é um harakiri estranho. E por que a China? Por que a China não causou uma gigantesca crise quando eles começaram a produzir? Ou não causou outra agora? Não tem sentido. Quer dizer, é uma lógica estranha. E o que aconteceria é o seguinte, bom, agora que a Europa está voltando a produzir, digamos, você pode até me dizer, ok, que algumas indústrias europeias vão ser mais competitivas, melhores e mais avançadas que algumas indústrias americanas, certo? Você não pode ganhar em tudo. Então você pode me dizer assim que relógios suíços iam, conforme eles voltassem, digamos, estou dando um exemplo, iam conseguir competir com a indústria americana e a indústria americana ia ser reduzida fantasticamente porque os europeus são melhores. Tá, e daí por que a Ford foi pro saco? O que tem a ver, cara? Por que então todas as indústrias americanas perderam? Você pode até dizer que você vai ter alguns ganhadores e perdedores e o campo de futebol vai mudar um pouquinho. Tá. Por que o campo de futebol pegou fogo e explodiu? Não explica. E daí você tem uma teoria que é de maneira geral de vertente marxista, socialista, que é a teoria, é uma crise inerente do capitalismo. Você veja, o capitalismo, ele tende a ir se expandindo, e daí ele chega a um ponto em que ele, cai. E daí ele falhou, e agora você precisa de socialismo. De maneira geral, essa é a tese colocada, exceto que não conseguem descrever qual é o mecanismo que leva a essa falha. Porque você fala, não, é uma falha inerente do capitalismo. Tá, legal. Onde? Porque você pode fazer uma teoria sobre a tendência natural da morte das florestas. Porque olha só, todas as florestas existem, certo? Elas existem, e daí elas estão lá sendo florestinha, e daí o clima muda, e daí a floresta morre. Olha... E daí você precisa de um deserto. Então eu tenho uma teoria da falha natural das árvores. Por que elas morreram? Você não explicou por que o clima mudou, por que as árvores morreram, você só falou assim, tinha e daí um dia não tinha. Você precisa apontar um mecanismo interno de por que essa crise aconteceu. E essas teses de falha natural do capitalismo geralmente acabam por aí. Tipo, não, é porque o capitalismo ele naturalmente falha, olha que desgraça, ele falhou. Você fala, tá, onde? Aí, pra todo lugar. Por quê? Quem fez? Qual é o mecanismo? O que aconteceu? Não, é porque é propriedade privada. Tá bom, então por que a gente quando coloca o teu esquema, todo mundo morre de fome? Então... É uma tese estranha, e é uma tese de maneira geral política, e se você for ver quem defende essa tese, de novo, não viu a historiografia dos eventos, e não vê como você antes tem uma massiva intervenção do governo antes, ou melhor, essa eu adoro. Nossa, essa é muito legal. Os caras falam, na verdade... Essa intervenção do Estado, que rolava na economia aqui, e por isso não tinha uma economia livre, era uma tentativa do capitalismo, porque o capitalismo ele é uma coisa, ele pensa, ele faz, tá? Ele tem perninhas, você mal sabe, assim, você tá andando na rua, de repente, capitalismo na sua cara, é muito legal, assim, ele te assaltou, você nunca, uau. O capitalismo, ele na verdade tá fazendo um mecanismo para usar o Estado para tentar se manter. Quando nenhum defensor de livre mercado defende isso, você tem é uma tese realmente muito estranha. Mas é uma tese que é colocada seriamente e ensinada e cobrada em provas e leva a historiografia que a gente tem hoje. Eu acho isso bizarro. E o que essas três teses têm em comum, né, superprodução, subconsumo e a falha natural do capitalismo, é que, como eu falei, elas não conseguem explicar o mecanismo interno. Elas só chutam a lata pra frente. Teve subconsumo. Por quê? Porque teve.
Ah, teve superprodução. Por quê? Porque empreendedor é idiota. Ah, o capitalismo falhou inerentemente. Por quê? Porque ele é burro, não sei. É como se você falasse assim, ah, por que o carro bateu no poste? Ah, falta de pista. Faltou pista, entendeu? Tinha um carro e tinha um poste, e daí não tinha espaço, daí o carro bateu no poste. Ah, não, então, não, isso é teoria de superprodução. Ah, não, tinha excesso de carro e falta de pista, e daí o carro bateu no poste. Ah, por que teve um engavetamento aqui? Ah, não, é a tendência natural do trânsito. Você tem umas explicações assim que não somam nada com nada. E é bizarro que isso é colocado, mas isso revela também o nível de ignorância econômica que existe na população, de ignorância histórica que existe na população sobre esses eventos. E eu não tô dizendo assim, nossa, que porra, eu sou ignorante, tipo, você não sabe. Eu sou extremamente ignorante sobre a marcenaria. Isso não é nenhum demérito, não é só, ok, você não sabe. Mas o próprio Rothbard falava, não é crime nenhum não saber economia. Tudo bem, a maior parte das pessoas não sabe economia. O crime é você querer falar de economia sem saber economia. Aí é complicado. E é o que acaba acontecendo. O que a gente precisa realmente colocar, o frame certo, que a gente precisa fazer para conseguir entender a crise, é qual é o mecanismo da causa. O que levou esses indivíduos a fazer essa crise. Porque isso que a gente vai pesar muito na segunda parte. Quer dizer, a ação humana, indivíduos. Não existe o capitalismo, ou o PIB, ou a indústria, ou a produção, ou o preço do ferro. O que existe são os resultados das ações dos indivíduos num sistema qualquer. Certo? Existe um sistema de regras qualquer, pode ser um sistema de livre mercado, um sistema socialista, um sistema do que for, e os indivíduos vão agir, e o que vai acontecer é com o resultado da ação desses indivíduos. Então, se você quer explicar uma crise, primeiro, você não tem que explicar uma queda de uma bolsa, porque isso é estranho. Vamos colocar a pergunta de uma maneira boa aqui. A gente já tá fazendo a transição para a segunda parte do vídeo. Vamos colocar a pergunta de uma maneira boa. Porque assim, o que é uma ação? Uma ação ela tem um valor que você pode dizer assim, tem vários jeitos de você valorizar uma ação, mas é uma expectativa de retorno futuro daquela empresa, certo? Você vai comprar uma parte daquela empresa para ter parte do lucro dela. Então, se você acha que a empresa no futuro vai lucrar, você pode comprá-la agora. Pode ser, você pode também estar numa onda de especulação, ok? Você pode também querer, você acha legal, não sei, tem gente que compra Tesla porque acha legal, eu não sei, tem uns malucos, mas tudo bem. O fato o valor dela está atrelado à empresa. Então, não é a ação que cai e daí a empresa que vai à falência, é o contrário. Então você tem que me perguntar, você fala assim, por que a bolsa caiu? Porque as empresas faliram. Você fala, tá bom, explique a crise. Não, por que as empresas faliram? Você tem que explicar isso. E essas empresas são coordenadas por empreendedores, por indivíduos dentro de uma economia. Então, a pergunta que deve ser feita, colocando uma pergunta boa agora, é por que esses empreendedores inteligentes, de sucesso, não todos morais, não todos lindos, maravilhosos, não, tinha um monte de canalha no meio, sim, uau, mas por que eles, ao mesmo tempo, fizeram vários investimentos em empreendimentos, produções, que, de repente, eles perceberam ao longo de um espaço de 2 ou 3 meses que, eita, isso aqui não dá certo. Você não pode falar assim, alguma coisa no ar. Não, tem que ter alguma coisa que conecta todos esses indivíduos, que leva todos eles, ainda sendo indivíduos racionais, pessoas, seres pensantes, humanos, a cometerem erros ao mesmo tempo. Esse é o mecanismo que a gente está querendo pensar. O que levou esse evento a acontecer? E quando a gente emprega essa metodologia, o que a gente vai ver, e tá aí a resposta, é dinheiro, investimento, juros. O que permeia todas as cadeias de produção é crédito. Não tem como você fazer, especialmente em empresas mais complexas, empresas mais integradas, internacionais, a padaria você consegue fazer uma sorveteriazinha assim sem tomar dinheiro emprestado. Não que não aconteça, boa parte é em cima de crédito, mas você consegue não fazer. Agora, você não vai conseguir, é muito difícil você conseguir fazer assim uma grande produção de petróleo num esquema internacional gigantesco sem tomar crédito. Eu não sei um exemplo de alguma grande indústria assim de porte que não usa crédito regularmente nas suas operações, não existe. Então, o que acontece? Como eu já falei antes, o Banco Central americano e o Banco Central inglês conspiraram, fizeram um conluio para manipular a taxa de juros, especialmente, na verdade, a taxa de redesconto na Bolsa Americana afetou isso bastante, mas para manipular a disponibilidade de crédito na economia para que ele fosse mais disponível. Isso levou esses empresários a tomar mais crédito do que eles deveriam, achando que o juro estava mais baixo, e no começo de 1929, o Banco Central americano falou, a farra tá muito grande, puxou o tapete, fechou o crédito, o juro subiu de volta, e quando esses empresários precisaram renovar esse crédito, renovar os seus empréstimos ou continuar suas operações, eles descobriram que era mais caro do que eles esperavam. É como se o preço da energia elétrica subisse para todo mundo de repente. É óbvio que vai ter um efeito, claro, e isso tem que ter causa também, mas isso só vai afetar uma certa parte da indústria. Claro, a energia elétrica afeta muito, mas afeta desproporcionalmente mais ou menos gente. A indústria de alumínio vai ser afetada pesadamente, outras indústrias não tanto. Agora, crédito vai afetar todo mundo, não tem jeito, todo mundo vai entrar pra berlinda.
E aí nós temos a resposta, foi uma manipulação do crédito que fez esses empresários errarem. Então aí a gente precisa explicar, bom, mas qual é o mecanismo interno disso? Qual é o mecanismo interno do empreendedorismo, de como esses empreendedores tomam decisões, esses empresários operam, como que é o mecanismo interno da produção deles e como o crédito se integra nisso? É o que a gente vai estudar. Da onde vem o crédito? Juros, moeda e riqueza. O que é isso? Como é que isso funciona? Como é que isso se integra na cadeia de produção e é manipulado? Como bancos manipulam isso? Vamos ver isso também. E também vamos ver bancos centrais, como eles podem manipular isso e gerar crises. Vamos ver como é que isso funciona dentro de uma teoria de ciclo econômico e como isso gera crises. E também, como eu falei, e só... Não é a última vez, mas enfim, também considerações sobre comércio internacional também são muito importantes pra gente entender a dinâmica que estava rolando ali na época. Esta introdução dada, espero que você já tenha entendido pra onde a gente vai e qual é o escopo da coisa. Espero ter a tua atenção até agora o resto da série, sempre bom ter uma introdução muito forte. Vamos agora à nossa parte de economia pura, então entender puramente só como é que funciona um ciclo econômico qualquer de maneira geral, ou uma crise econômica qualquer de maneira geral, como é que isso pode acontecer no hipotético, né, dentro de um construto teórico, e depois a gente pode aplicar isso lá na nossa segunda parte histórica, você já vai ter isso mais sedimentado e eu não preciso ficar fazendo vários... ainda aconteceu esse evento, a explicação econômica. É mais fácil assim, entender teoria antes e a prática depois, eu acho que fica mais claro. E a gente vai ter uma aproximação diferente da didática normal de livros de economia pura. O que acontece nos manuais de maneira geral, eu digo de maneira geral porque eu não conheço nenhum que não faça isso, mas deve ter, você sai de fenômenos super básicos, você sai lá de metodologia ou escambo, sabe? Pega, sei lá, as primeiras 100 páginas da ação humana. É um saco, porque não tem nada de praxeologia e metodologia. Sai dessas coisas e vai complicando, vai aumentando a coisa até chegar em fenômenos extremamente complexos. E isso é chato pra caramba, então a gente vai fazer o contrário. O que a gente vai fazer é sair do fenômeno da crise, do fenômeno do crash, do fenômeno de um ciclo econômico de maneira geral, e voltando pra trás, conforme for fazendo sentido, conforme a gente for percebendo. Então agora produção, teoria de produção. Mas toda a teoria de produção se baseia em cima de preços, então deixa eu te explicar preços. Isso fica mais fácil porque daí você entende por quê, qual é a utilidade, onde que as coisas se encaixam, ao invés de eu ir te dando as peças, depois jogar o troço pronto, você falar, mas o que aconteceu aqui, etc. Eu acho que isso fica melhor nos aspectos de um vídeo como esse, assim, até porque ele em parte é entretenimento, então eu tenho que manter a sua atenção, né? Tô pensando nisso mais nesse sentido, mas também no sentido de uma aula, né? Um dos meus objetivos é que isso seja uma coisa que possa ser passada numa escola, por exemplo. Mas, vamos lá. Vamos primeiro fazer uma primeira aproximação, antes da gente entrar em economia pura mesmo e ir pra aulona. Que é, qual é a nossa pergunta, qual é o fenômeno que a gente está tentando observar, qual é a coisa que a gente está tentando explicar, essa coisa é essencial, né? O que a gente está perguntando aqui? Isso é uma coisa muito importante, né? Sabedoria é saber fazer as perguntas certas. E a pergunta geral sobre a crise de 29, ou sobre qualquer crise, na verdade, é aquilo que eu já intuí na introdução e coloco de novo aqui, que é, por que empreendedores juntos fizeram vários erros fatais e investimentos pouco inteligentes que encontraram desastre mais ou menos ao mesmo tempo? É isso que a gente está procurando caçar. E note aí a palavra-chave aí, por que os empreendedores fizeram isso? O que levou estes humanos a agir desta forma? Esta é a pergunta que a gente tem que colocar aqui. Então são humanos racionais, são pessoas normais, são pessoas como eu e você, não são alienígenas, não são retardados funcionais, como a gente vai ver aqui. Às vezes a teoria econômica trata como se eles fossem idiotas, e enfim. E uma outra coisa importante é que, assim, quando você observa mais o ciclo econômico, o fenômeno do ciclo econômico, como é colocado hoje, você percebe que o setor de bens de capital, esse setor de grandes produções, setor de produção de máquinas, setores grandes, setores industriais altamente alavancados, setores altamente integrados, setor de bens de capital, setor de produzir outras coisas para produzir, não setor de consumo. Eles são opostos, ok? Só pra você entender, bem de capital é a produção de alguma coisa, consumo é só consumir, a diferença entre uma fábrica e uma lanchonete. Você vai perceber que o setor de bens de capital sofre muito mais do que os bens de consumo numa crise. Isso é um padrão claro em quase todas as crises, você consegue ver isso muito facilmente. Então uma teoria que vai explicar crises vai ter que explicar esse fenômeno aí, claro. Você vê essa diferença, por exemplo, como aconteceu no Brasil na crise recente, né? Montadoras, desastre, setor de caminhão, minha nossa senhora, aço, abraço, nossa, tchau, construção civil, meu querido, um beijo, um abraço. Salão de beleza, tava tudo bem, lanchonetes, deu uma dorzinha de cabeça, você viu uma diferença bem marcante
que é estranha até de notar. Não é raro você ver assim o setor industrial numa crise de ciclo econômico ser wiped out, ser acabado, assim. Então, todas as montadoras de carros nos Estados Unidos faliram, assim, todo mundo junto. Não é raro você ver isso, assim. Não é raro você ver assim, 80% indo para falência, alguma coisa assim. Enquanto você vê o setor de consumo assim com uma dor de cabeça moderada. Então tem um certo contraste aí pra gente ver. A outra coisa é que tendem a ser afetados justamente os setores que tinham mais intervenção estatal, mais, você pode dizer, proteção estatal, mas tinha algum governo tentando fazer alguma coisa dar certo ali. Geralmente esse setor que vai mais pro saco, é uma coisa um pouco estranha, mas como você vê o setor imobiliário no Brasil, é o setor que mais teve boom, é o setor que mais teve porrada. Você vê o setor agrário americano nos anos 20, na crise de 1929, tomou uma porrada gigantesca. Você vê esse padrão recorrente de bolha imobiliária chinesa agora, você vai ver... o problema vai ser localizado ali. Então você fala, tem uma coisa aqui colando, né? E outro ponto interessante, por que a maior parte dos analistas econômicos em todas essas crises de ciclo econômico não prevê elas? Ou no meio da crise, como você tinha no caso de 2007, 2008, no meio dela tá falando, não, tá tudo bem, não tem problema, vai dar tudo certo, isso aí é só uma coisa temporária, a gente vai... Por que eles não conseguem enxergar? O que tá acontecendo aqui que... Mesmo durante o desastre, às vezes os caras não percebem, e durante a montagem da coisa, então parece que tá tudo bem. É uma coisa estranha. Bancos. Por que banco se ferra sempre? Por que quando você tem essa estourada de ciclo... Sempre não. Aqui no Brasil a gente teve uma exceção, porque o setor bancário brasileiro é muito mais sólido. Mas por que você vê isso... Crise 2007, 2008, a crise 2015 na China, teve problema com os bancos lá, a crise europeia depois 2009, 2010, 1929, por que foi aquela falência catastrófica de banco para todo lado? O que está acontecendo em bancos que quase sempre que rola um ciclo econômico vai todo mundo pro inferno? O que tá pegando aqui? Leva também a confisco de saques, a congelamento de saques, confisco de depósitos, etc., e seria bom, se a gente... Qual é a teoria que a gente quer que explicasse isso, né? Seria bom que a teoria que explica isso conseguisse fazer isso com uma teoria melhor do que ciclo natural, porque se você for perceber a teoria de um ciclo econômico, é colocar assim, ó... O ciclo econômico é o seguinte, tá tudo bem, e daí tudo cresce, e daí tudo cai. E isso é normal, e daí depois que tudo cai, tudo volta... E é uma teoria, assim, quase uma observação meio infantil, na verdade, se você for... É uma observação bem primária, não é uma coisa, assim, tão estruturada. É como a gente coloca, assim, uma vez eu vi um oncologista falando isso. Ele falou, pra você ver como é infantil o nosso entendimento do câncer, a gente ainda separa câncer por tipo de aonde ele acontece. É como se fosse, assim, gripe. Não, eu tenho gripe, mas ela tá mais na cabeça, porque é dor de cabeça. Não, eu tô com gripe mais no pulmão, porque eu tô com mais tosse. Mas é gripe do mesmo jeito. A gente tem esse entendimento um pouco infantil em ciclos naturais. Seria bom de dizer, né, que é um ciclo natural, uma coisa assim. Ou uma teoria melhor que fosse assim, falta clientes. Mas falta cliente por quê? Meu subconsumo por quê, meu filho? Seria também bom se essa teoria conseguisse prever, se ela tivesse um fator de previsão, não fosse só aquela autópsia. Não, tal crise aconteceu por tal coisa. E essa crise aconteceu por outro motivo. Mas será que você consegue prever uma? Bom, a escola austríaca consegue prever crises. Também seria desejável, e isso só a escola austríaca em economia consegue, não tem nenhuma outra que consegue, é fazer uma teoria harmônica, quer dizer, uma teoria que parte dos princípios mais fundamentais, premissas bem básicas, axiomas super simples, e com esses axiomas explica os fenômenos simples e os fenômenos super complexos, são só iterações, são só conclusões das mesmas bases. Isso parece até estranho você falar para o público leigo de economia, mas na escola austríaca de economia, de fato, a gente parte do axioma da ação, todas as pessoas agem e consegue derivar até ciclos econômicos e além sem nenhum problema, enquanto em várias teorias econômicas você vê retalhos. A gente tem uma teoria de produção aqui neoclássica, que ela presume certas coisas. E a gente tem uma teoria de equilíbrio econômico, que presume outras coisas e elas nem sempre casam muito bem. E dependendo do jeito que você faz um cálculo, você vai ter que... Então a coisa não casa muito bem. Você tem uma colcha de retalhos tentando fazer uma teoria, quando, na verdade, como a gente vai ver, a escola austríaca é a única que consegue fazer isso de maneira harmônica. Assim como você pode dizer a física. Né? A física parte de física entre os átomos. Claro, os cálculos mudam, algumas coisinhas mudam, mas assim, você continua mantendo as mesmas lógicas de forças atuando em cima dentro de campos e consegue explicar um monte de coisa lá pra frente.
Depois de um tempo a teoria pode ser um pouco mais ou menos útil, mas enfim, ainda de maneira geral é a mesma teoria. Ou a matemática. A matemática é unificada, você parte dos primeiros princípios da matemática, quando você tá lá naquelas coisas que nem tem número mais, é só risquinhos, não é nem mais letra, é só risquinhos, ainda tudo tá partindo das mesmas presunções, então você tem uma teoria harmônica, unificada. Seria bom se uma teoria econômica fosse assim. Como a gente vai ver, só o Mises e o Rothbard conseguiram fazer isso, só os descendentes do Karl Menger e do Böhm-Bawerk que conseguiram uma teoria única assim. E eu sei que parece um pouco chutar cachorro morto, mas a gente tem que focar nessa questão da ação humana, da ação dos indivíduos, porque é isso que a gente vai ver ao longo dessa série como um todo, especialmente dessa primeira parte de economia, mas também na segunda parte sobre a história americana, em que a gente vai olhar os que os indivíduos fizeram, quais eram as decisões deles, o que eles acharam que era melhor, as instituições que esses indivíduos construíram. Tudo vai surgir da ação desses indivíduos, da ação dos humanos. Não existe, assim, a inflação, ou o PIB, ou o mercado. Eles são todos, no fim das contas, ou as instituições, ou o Estado, ou o governo. Eles não existem, você não pode pegar o governo aqui. Você não pode perguntar alguma coisa para o governo. Você pode perguntar apenas para as pessoas que estão em cargo. O ministro do Trânsito, ou o ministro do Tesouro, ou o ministro da Fazenda, ou o presidente. Você pode perguntar para ele, mas você não pode perguntar para a presidência. Não existe isso. E a mesma coisa você tem que pensar em economia. A escola austríaca coloca isso tudo, o foco partindo puramente do indivíduo como alguém que vai fazer alguma coisa e quais são os resultados dessas ações. É isso que a praxeologia analisa. Mas se você for olhar um manual de economia, e isso é um desafio que quase qualquer austríaco faz, especialmente a galera que gosta do empreendedorismo, Kerzner, etc., faz esse desafio. Vai numa livraria qualquer, pega um livro de economia lá para introdução. É introdução à economia, economia geral, manual de economia, procura um título assim com esse efeito, abre o livro lá e procura o capítulo do empreendedor. Você vai encontrar lá 3 páginas, 2 páginas, aqueles livros assim, você vai ver lá 2, 3 páginas, algumas considerações passantes, às vezes pula-se completamente. Aí vai falar, não, porque o PIB subiu. O PIB não existe, pô. O PIB é o que as pessoas produziram. Não, porque as empresas buscam... Não, as empresas têm funcionário, tem cliente, tem fornecedor, tem diretor, gerente, tem concorrente, tem um monte de indivíduos ali dentro. Não existe, assim, a empresa. A empresa não compra alguma coisa. É muito importante focar nisso para a gente ter um entendimento bom sobre a economia e o entendimento dos fenômenos que vão acontecer nisso. E o que é engraçado é que quando você vê a economia, especialmente neoclássica, especialmente quando eles tratam de papel do Estado na economia, o empreendedor é tratado assim, quando eles lembram que ele existe, ele é tratado ou como um criminoso ou como um idiota. Então o Estado, quer dizer, ou ele está tentando impedir o fato de que todos os empreendedores são inerentemente bandidos e a gente precisa regular os caras, ou eles são tudo uma banda de mula que a gente precisa salvar da própria burrice deles. É engraçado que você tem eu adoro essa analogia, né? Eu falo, é o professor de economia loucão lá que entra no palio dele pra dar aula na faculdade de economia lá, pra dizer que o Jeff Bezos ou que o Steve Jobs é um idiota, que não sabe bosta nenhuma de economia. E é engraçado pra caramba, mas você tem isso acontecendo mesmo. E acaba na situação assim que um economista padrão, né, um economista acadêmico padrão, parece que o cara, assim, ele esquece que ele acha que alimento aparece no mercado. Puf, apareceu. Não é que, assim, alguém decidiu, alguém escolheu, não, eu vou vender o produto pra cá ou não pra cá. Não, os produtos são produzidos e são distribuídos para as pessoas. Mas por quê? O que leva eles aí ali? Não, oferta e demanda. Tá, mas da onde vem a oferta e demanda? Quem causa... Por que o indivíduo demanda alguma coisa? Porque ele demanda, ele é um indivíduo, ele é um besta. Não sei, você tem um monte de explicações assim estranhas, quer dizer, você não tem um foco tão grande em por que um indivíduo, por que o empreendedor escolheu produzir isso e não aquilo, por que ele escolheu vender isso aqui e não ali, por que ele escolheu contratar essa pessoa ou não, o que guia as decisões dele. Não, isso é pulado, é desconsiderado, é desconsideração do empresário dentro da coisa. E isso o Mises já batia lá no Ação Humana dele, lá em 1948, que ele falou, ó, citação, eu não vou ter muita citação ao longo da coisa aqui, porque fica chata, mas enfim, é que eu achei que ia ser boa. Ele falou, ó, é impossível eliminar a figura do empresário do quadro de uma economia de mercado. E por empresário não quer dizer quem tem uma empresa, ele quer dizer assim, um empreendedor. Mas é impossível eliminar a figura do empresário do quadro de uma economia de mercado. Os fatores de produção não podem se juntar espontaneamente, precisam, para serem combinados, dos esforços intencionais de homens que visam atingir certos fins e são motivados pelo desejo de melhorar o seu estado de satisfação. Ao eliminar o empresário, elimina-se a força motriz do sistema de mercado. Então é o seguinte, você tira o cara, você não tem como explicar por que a economia acontece.
Essa que é a coisa mais chave de ser entendida aqui, que vai ser uma das linhas que permeia a nossa investigação. E aqui a gente precisa trazer outro grande nome da economia da escola austríaca, que é o Israel Kirzner, um cara que se dedicou muito ao estudo do empreendedorismo. E o empreendedor, para ele, é um humano que busca organizar fatores econômicos para atingir os seus objetivos em condições de informação incompleta, ou de incerteza genuína. Quer dizer, é alguém que está tentando melhorar a vida em condições de informação imperfeita. Quer dizer, não tem como você ter toda a informação, não tem como você saber tudo o que está acontecendo o tempo todo. E essa definição vale não só para o dono de uma siderúrgica ou para um agricultor, mas ela vale para você. Você está escolhendo ver esse vídeo baseado naquilo que você acha ser uma boa ideia fazer agora para objetivos que você tem, que você pode não saber exatamente colocar quais, mas você pode talvez ter uma ideia, ou que você encaixam dentro de um plano maior que você tem na sua cabeça, mas você não sabe realmente se esse vídeo vai ser bom lá na frente, ou se isso vai ser realmente tão útil, ou qual vai ser o retorno disso. Você está em incerteza genuína. Então, isso é uma coisa importante de focar. E isso vale também para alguém que vai no mercado comprar algum produto, comprar um frango assado, ou para alguém que decide ter um emprego ao invés de abrir uma empresa. São decisões empreendedoras, são decisões que você toma de maneira empresarial, são empreendimentos que você coloca na sua vida. Isso que é o que ele vê como o agente econômico e como ele age. E entrando no agir, isso é o que o Mises coloca como ponto fundamental da Escola Austríaca de Economia, que é o axioma da ação. Todos nós agimos. Se você quiser refutar isso, você pode tentar fazer um argumento sem agir, sem fazer nada. Então, tá colocado esse desafio, né? Então é um axioma, é uma coisa que você não consegue criticar sem presumir que ele tá certo. E por que a gente age? A gente age para tentar melhorar as nossas condições ou para remover incômodos da nossa vida. E a gente orienta a nossa ação pelo que nos parece ser a melhor ideia de o que fazer agora, baseado numa informação incompleta. Então não quer dizer assim que você está sempre fazendo a melhor coisa. Você está fazendo aquilo que você acha que é a melhor coisa. Ou você está fazendo aquilo que dentro das disposições do que você pode fazer é a que se aparenta melhor para você, mas não necessariamente significa que você está maximizando o seu ganho, ou sequer que você consegue quantificar o seu ganho. Porque como é que você vai... Voltando ao exemplo desse vídeo. Você está agindo aqui, vendo um vídeo, e você está tentando ganhar alguma coisa com isso, mas você consegue quantificar o ganho disso, ou colocar numa balança, ou dizer, mas isso é melhor do que se eu tivesse trabalhado 1 hora, ou se eu tivesse feito... Bom, eu posso saber através da sua ação de continuar vendo esse vídeo que você está valorizando isso mais do que as outras coisas que você poderia estar fazendo agora. Mas você não consegue colocar e falar, não, a última meia hora eu acho que valeu por 3 meia horas de... Não é muito quantificado, não dá pra fazer isso aí. Você tá ainda numa questão de incerteza, você ainda tá numa tentativa de aproximação de o que parece ser melhor pra você. E isso porque é impossível você atingir certas informações. O Hayek bateu muito nisso também, Friedrich Hayek. É impossível você saber todas as disposições de mercado, todos os preços que estão no mercado, ou todas as necessidades das pessoas, ou todos os meios de produção. Você não tem como ter essa informação. Todos os seres humanos estão agindo, tentando melhorar a qualidade de vida deles, ou reduzir o desconforto da vida deles, em condições de incerteza genuína. Quer dizer, não dá pra saber. A gente faz o que a gente tem com o que a gente pode fazer. E você tem até incerteza sobre se vale a pena você adquirir mais conhecimento. Porque você pode falar, eu posso saber mais sobre produção, eu vou abrir uma empresa, eu posso estudar mais. Mas tem como eu saber qual vai ser o benefício marginal que esse novo aprendizado vai trazer para minha empresa? Ou se é melhor eu não fazer isso e abrir a minha empresa logo e ir aprendendo meio que na porrada? Eu não sei. Eu tenho que tomar uma decisão empresarial. Eu tenho que tomar uma decisão e falar o que eu acho, baseado no que eu já recebi, baseado nas informações que eu tenho, baseado na ideologia vigente, nas ideias que eu tenho na minha cabeça, não que seja assim o zeitgeist, mas tipo, as ideias que eu tenho na minha cabeça, que me colocaram, eu vou ter que fazer alguma escolha aqui. E isso é a ação humana, isso é o núcleo de toda a ação, isso é o núcleo de todo o estudo que a gente vai fazer aqui. E é por isso que o Kirzner coloca que para você ter um mercado que funcione, para um mercado que vai para frente, se é que existe um para frente para o mercado, mas enfim, tudo que você precisa ter é a abertura de entrada, é ter uma livre entrada em qualquer mercado. Qualquer pessoa pode empreender em qualquer coisa, não existem barreiras governamentais, não existem leis, decretos, monopólios, patentes, e seja explícitas ou implícitas também, que existem muitas, que impedem que alguém entre no mercado, e o que vai acontecer é que os indivíduos vão agir, eles vão ter um estado de observação constante, isso é muito importante no Kirzner também, eles vão ter um estado de observar constantemente, né, o mundo, e ver que existem demandas que não estão sendo supridas, ver oportunidades, ver se você pode dizer que desequilíbrios, eles vão tentar suprir e resolver isso. Se qualquer desequilíbrio, qualquer demanda, qualquer mercado, qualquer área no mercado estiver aberta para entrada para alguém
agir lá, algum empreendedor vai eventualmente ir lá, a gente vai ver mais futuramente como é que um sistema de preços organiza, em que ordem isso vai acontecer, com a taxa natural de retorno e tudo mais, isso é uma coisa muito importante. Mas ele coloca, ó, o mercado só precisa estar aberto, os empreendedores vão entrar lá e vão fazer o que eles precisam fazer, o que não quer dizer necessariamente que eles vão estar certos o tempo todo. Só quer dizer que eles vão fazer aquilo que eles acharam que era uma melhor ideia fazer, aquilo que eles perceberam como um desbalanço. Porque às vezes você pode simplesmente olhar um spread de preços e falar, ó, estão comprando batata em Curitiba a 10 e estão vendendo batata em São José dos Pinhais a 2. Então, se eu comprar a batata a 2, eu vendo em Curitiba a 10, pronto. Você pode ver só um spread de preços. Mas você também pode ser guiado por outras coisas, né? Como empreendedor, você pode ser guiado por... eu tô ouvindo mais as pessoas falarem disso, ou eu tô imaginando aqui, baseado nas coisas que eu sei sobre produção e economia, que vai ter uma demanda maior de lítio lá na frente no mundo, porque tem mais carro elétrico e eles usam bateria, então eu acho que seria bom desenvolver alguma coisa agora. Quer dizer, você não tá olhando necessariamente o spread de preços, mas uma intuição empreendedora, ou às vezes é alguma loucura que tá na cabeça da pessoa, nem sempre é um motivo muito bom que ela faz. Mas o fato é que ela tem algum motivo mais racional pra fazer isso. Embora você tenha alguns doidos que façam, sei lá, porque o pai de santo mandou o cara fazer alguma coisa, a maior parte das pessoas age de maneira planejada, né? Eles fazem isso, não é assim, jogar cara e coroa, né? E aqui a gente já consegue ver também por que a teoria de superprodução para explicar uma crise já não faz nenhum sentido, porque para você me dizer a teoria de superprodução, os empresários produziram demais, você vai ter que supor que esse empresário é um perfeito tapado, é um idiota funcional, quer dizer, o cara não olha, quer dizer, todos os empreendedores em 1929, por algum motivo, não foi em 27 nem em 31, foi em 29, eles pararam de olhar se tinha demanda de preços ou não, pararam de olhar preço, pararam de olhar se vai ter cliente ou se não vai, se tinha necessidade, o que... Não, eles falaram, dane-se, vamos só tocar um negócio aqui e que se dane, quer dizer... Praticamente ninguém faz isso, tem alguns loucos que fazem isso, ok, mas praticamente ninguém faz isso, e quem faz isso não ia ter sucesso no mercado. Porque você sabe que não se faz as coisas assim, a maior parte das pessoas sabe que não se faz as coisas assim. Então como é que esses caras teriam chegado a algum auge? Ou por que eles teriam deixado de fazer isso? Quer dizer, aí já não faz sentido a teoria de superprodução. E aqui também a gente começa a conseguir se aproximar de uma solução um pouco mais erudita para o problema de crises, para o problema de ciclos econômicos. Quer dizer, se os seres humanos agem para melhorar as suas condições em condições de incerteza genuína ao longo do tempo, e se os empreendedores vão tentar fazer isso e organizar fatores de produção, uma boa explicação de por que vários deles, ou todos eles, erraram ao mesmo tempo, é que talvez eles estavam agindo em cima de alguma informação errada, quer dizer, alguém passou algum dado errado para os caras e deu tudo errado ao mesmo tempo. E daí você vai ter que pensar, bom, mas que dado que é? Porque não foi só o setor de aço, então não é só o minério de ferro, foi todos os setores ao mesmo tempo. Então, que informação que permeia todos os setores ao mesmo tempo que pode ter levado eles a cometer um erro ao mesmo tempo? Porque aí você ainda tem seres pensantes, você ainda tem seres imperfeitos em conhecimento, mas que estão tentando melhorar suas condições. Você tem os mesmos seres humanos que você tinha 10 anos atrás ou 15 anos atrás, mas agora você tem uma explicação de por que a ação deles foi diferente. Isso é bom. E aqui também a gente consegue perceber que chamar isso de crise econômica não é um acerto semântico muito bom, não é um bom nome. Porque não é uma crise, não é que tem algum grande problema ou desastre acontecendo necessariamente ou é o fim da vida, mas sim é um novo arranjo econômico. Bom, os empreendedores estão agindo em cima de informações, as informações mudam, então eles vão ter que mudar as ações deles baseadas naquelas informações. Se você soubesse que você está doente, você provavelmente começaria a se alimentar ou se exercitar de alguma maneira diferente, você tomaria algum remédio, etc. Você vai mudar os seus cursos de ações. Isso é uma crise? Não é um bom nome, não tanto, né? E esse realinhamento de ações, na verdade, é uma coisa necessária. Se você tá doente, você precisa tomar remédios. Aí você fala, não, mas nós queremos impedir a crise, então a gente vai fazer com que você não haja como se tivesse crise. Você não vai tomar os remédios, porque daí vai ficar tudo bem. Não, isso não faz sentido. Agora, quando dizem, não, então a gente não vai deixar que os empreendedores reorganizem os seus investimentos, não vamos deixar que eles demitam, ou que eles abram outros empreendimentos, ou que eles fechem aquilo para abrir aquilo. Não, a gente vai tentar congelar a coisa e manter como ela está agora. Não, isso não é uma resposta válida, isso não é uma boa resposta, porque se você percebe que esses empreendimentos não estão corretos, eles não estão alinhados com a nova informação, e a informação que era antiga, que levou eles a ser desse jeito, uma informação falsa e insustentável, então eles precisam se realinhar, eles precisam ir numa direção nova. Isso não é necessariamente uma crise, isso é só
uma direção de vida diferente, uma direção de empreendedorismo diferente, em que sim, pessoas serão demitidas, fatores de produção, entre eles trabalho, serão colocados em desuso por algum tempo, mas como a gente vai ver, o preço deles vai cair num esquema de economia livre, é claro, o preço deles cairia, e isso significa que agora eles podem ser contratados por outros empreendedores, eles vão fazer parte de outra cadeia de produção, que agora faz sentido dentro desse novo conjunto de informações. Mas é claro, toda transição leva um tempo, toda doença tem um período de remédio, e ninguém gosta disso. As pessoas querem alguma coisa em troca de nada, elas gostariam que a crise não acontecesse. Mas fingir que ela não vai acontecer ou impedir que o reajuste aconteça não é uma boa resposta para o que vai acontecer. Vamos dar um exemplinho aqui para ver se fica mais educativo. Digamos que você tem em alguma cidade qualquer uma obra estatal lá que vai ser uma usina de produção de energia nuclear. Ok. E uma faculdade local resolve dar um curso de engenharia nuclear para formar profissionais para trabalhar lá, sabendo que vai ter demanda e tal, ok. E as pessoas começam a fazer esse curso, alunos começam a fazer esse curso, mas, por isso que é importante, né, a usina nuclear era estatal, e acabou o dinheiro, quebrou o governo, deu uma crise, etc., a usina está cancelada, acabou a obra. Bom, os alunos que estavam no curso de engenharia nuclear vão ter que tomar uma decisão. O que eles vão ter que fazer agora, certo? Eles agiram como empreendedores, baseados numa informação, não, vai ter um emprego bom ali. A gente teve isso com a Petrobras aqui no Brasil, por exemplo, mas quero dar um exemplo um pouco mais limitado. Às vezes tomaram uma decisão, não, ó, acho que vai ter um emprego ali, tem dinheiro, já tem o curso aqui, vamos fazer. Agora a informação mudou. Bom, então agora eles vão ter que tomar uma decisão. Eles podem pensar, bom, alguns podem pensar, eu acho que eu vou continuar terminando meu curso aqui de engenharia nuclear porque eu vou arranjar algum emprego no mundo. E tem muita usina nuclear na França, então eu vou aprender francês também, já vamos tentando fazer uma ponte lá pro futuro, beleza. Outra coisa que ele pode fazer é falar, olha, eu acho que eu vou trocar para outra engenharia, porque eu já fiz aqui os 2 primeiros anos de engenharia, cálculo, física, etc, então eu posso ir para qualquer outra engenharia sem muita perda e seguir a vida, tudo bem. Outros podem fazer outras coisas do curso e outros podem largar a coisa e virar pianista. Eles podem fazer um monte de coisa bizarra. Você vai ver várias decisões diferentes assim. O cara pode falar, não, meu sonho era isso, mas se não é isso eu vou surfar, porque é o que eu quero. Tudo bem, pode acontecer. O fato é que cada um desses alunos vai ter que tomar alguma decisão e reorientar o plano de vida deles, reorientar a cadeia de produção da vida deles, assim você pode dizer. E não faz sentido você chamar isso de uma crise da educação. Não tem nenhuma educação aqui em crise, tem pessoas mudando de ideias. E não seria inteligente também você falar, não, então vamos fazer o seguinte, para evitar então que a gente tenha essa crise da educação, a gente vai baixar uma lei que os alunos têm que continuar cursando esse curso de engenharia nuclear até o fim. E daí o que vai acontecer? Não vai cair o número de alunos na universidade, ela vai continuar com o faturamento dela e tá tudo bem. Não tá tudo bem, você não resolveu o problema. Outra coisa que você pode fazer, quer dizer, o racional, né, embora trágico aqui, é que eles vão ter que alterar o curso de vida deles a algum prejuízo. Sim, mudar uma direção de um barco sempre exige um esforço. A vida você não tem um direito a um caminho claro, constante na sua vida, sem nenhum empecilho. A vida não é assim, e querer que a economia seja assim não faz o menor sentido, né? Outra coisa que você poderia fazer é tentar criar vamos mudar a realidade, né? Vamos tentar criar alguma ficção diferente para fazer esses alunos ficarem nesse curso de engenharia nuclear. Por exemplo, a gente subsidia, a gente paga a mensalidade deles, então eles vão fazer o curso de graça. Ou a gente inventa um emprego para eles lá, a gente não terminou a usina, mas a gente vai empregar todo mundo mesmo assim, dane-se. Vamos fazer um programa aqui de geração de emprego com dinheiro impresso, porque daí eles vão ter um dinheirinho. Bom, mas o que vai acontecer? Então, as pessoas que iam entrar nesse curso agora, que deixariam de entrar porque a usina deixou de existir, agora vão falar, não, eu vou entrar sim, porque agora o curso é de graça, eles vão me contratar mesmo que não tenha trabalho, então quer dizer, eu me formo de graça e não vou ter que trabalhar. Putz, agora que ficou bom. Então você vai ter pessoas, você vai ter outros empreendedores seguindo nessa trilha de incentivos, tomando decisões que não fazem sentido e piorando a situação. Quer dizer, ao invés de você corrigir essa informação incorreta e deixar que as pessoas se adaptem, quando você mantém ela incorreta ou você coloca outra informação incorreta, você só alonga, você só aumenta o número de empreendedores ali tomando decisões erradas. Você só está aumentando o seu problema. Isso não é uma boa ideia. E aí fica fácil ver a aplicação disso para a economia. Se o governo subsidiou alguma coisa ou distorceu uma taxa de juros e agora acabou essa história, a economia vai ter que ser realinhada e não tem jeito. Você não tem o direito eterno à felicidade sem nenhuma consequência no meio do caminho. É triste que você vai ter falências no caminho? Sim. É triste que você vai ter pedras e dificuldades no caminho? Sim. A população não vai gostar? Não. As pessoas têm dificuldade de lidar com perdas e
acontecimentos ao longo da vida que elas não explicam, que elas não esperavam, especialmente quando elas não conseguem entender de onde que isso veio e parece que é alguma coisa que foi jogada na cabeça delas ou que e em alguma boa parte na verdade. Mas a culpa dessa crise, a culpa, se a gente vai chamar isso de crise mesmo, não é dos empreendedores, não é dos produtores, não é dos funcionários, mas é de quem manipulou uma informação errada. É de quem colocou uma placa errada na estrada que fez com que todos os carros fossem para dentro do congestionamento e agora falar, não, mas espera aí. Não, você que errou o negócio inteiro, você que enganou as pessoas. São essas organizações que estão distorcendo os incentivos, distorcendo as informações na economia que causam as crises. O problema que a gente tem, e que eu tô tentando elucidar ao longo desse vídeo também, é que nem sempre, aliás, na maior parte dos casos não fica claro a ligação entre alguém distorcer uma informação 5 anos atrás e a crise hoje. A gente não casa uma coisa com a outra e acaba que o culpado sai como se fosse o bonzinho, ou depois ele tenta inventar alguma coisa lá e joga a responsabilidade no cara que tá tendo que fazer o ajuste lá na frente. O que é, entre várias coisas, uma puta de uma canalice. E aí, de novo, a gente se aproxima mais de alguma resposta melhor, que a gente vai elaborar ao longo do vídeo aqui, de qual é a origem da crise. Bom, o governo americano, via o Banco Central, manipulou a taxa de juros para baixo, levando investidores, levando empresas a fazerem investimentos baseados nisso, a se integrarem, a comprar outras empresas, a investir em produção e a produzir mais. E como esse crédito estava barato também, o lado dos clientes também consegue comprar mais. Elas têm muito tráfego interno também, exportações, facilita tudo, muito que bom. Você também tinha uma fartura de crédito rolando na Inglaterra por causa das contas todas zoadas deles. Então você tem uma ilusão de que tá tudo bem, tá tudo muito bonito. E isso faz com que o resultado das ações dessas empresas suba. Bom, se elas estão investindo mais e elas esperam maior produção e a ação, o valor de ação numa bolsa, é a expectativa de um lucro futuro, você compra agora porque você acha que vai estar mais alto lá na frente. E, como tem muito dinheiro farto, é muito fácil você encontrar dinheiro, é barato, inclusive, você tirar um empréstimo para comprar ações, porque o governo manipula o juro do empréstimo para tão baixo e isso cria um efeito de boom tão alto, que você começa a ter uma arbitragem, onde você vai no banco, tira o empréstimo e compra ação. E isso gera um aumento de ações, o que, de novo, se reforça. Você tem um loop de feedback, onde ele se fortalece de novo, né? A definição de um loop de feedback, mas enfim. E você tem essa coisa. Até que acontece que em 1929, no começo de 1929, o governo americano fala, olha, tem uma orgia de especulação rolando, os especuladores, olha esse mercado, olha esse capitalismo burro, idiota, vamos acabar com essa história, cancelaram a farra de crédito, fecha a armadilha e vai todo mundo pra reta. E aí você tem o problema. Então agora a gente já consegue aproximar, a gente consegue ter uma explicação muito melhor do que a teoria de superprodução, porque, de novo, a gente continua tendo agentes nacionais, a gente continua tendo empreendedores que estão vendo desequilíbrios na economia, estão vendo, vale a pena eu tirar dinheiro emprestado para comprar ação, então eu vou fazer isso, porque vale a pena, me paga. O cara não sabe exatamente qual é o grande incentivo macroeconômico por trás, a maior parte das pessoas naquela época não tinha erudição para isso, hoje também não tem, mas enfim, a gente tá aprendendo um pouquinho, mas a gente ainda tem pessoas respondendo a incentivos, tá tudo bem, tá tudo igual. A gente consegue explicar a superprodução por um incentivo errado, e não uma natureza do capitalismo bizarra aí. Você mantém a racionalidade humana, você mantém a ação humana, só que você distorce a coisinha. Ah, ficou legal. E o que a gente vai ver ao longo do vídeo também é que não só você tem todos esses incentivos monetários, esses incentivos de juros, taxa de juros, mas você também tem incentivos legais, você tem várias instituições, várias leis, várias coisas que explicitamente ou implicitamente incentivaram setores da economia a se desenvolver mais do que eles deveriam ou parecer mais valorizados do que eles realmente eram, porque tem uma proteção governamental em cima. Então você pensa, o negócio não é tão bom, mas com o governo garantido eu acho que eu vou comprar, né? Então você tem outros incentivos além desses financeiros, você tem incentivos legais, você tem incentivos diferentes que vão distorcer a economia e vão levar pessoas a tomarem ações econômicas que elas acham que é uma boa ideia porque o governo não vai me proteger, porque eu sei que o Banco Central, não importa o que aconteça, vai salvar a economia. Porque os bancos, na época, com a legislação e com o Banco Central, sabiam que eles podiam fazer políticas muito mais irresponsáveis, porque eles sabiam que uma agência estatal ia salvar eles. Inclusive, essa agência estatal foi colocada lá por eles. E não teria sido colocada lá sem a existência de um governo interventor. Não tem como você criar um banco central em condições de livre mercado. Você precisa de um monopólio da força, você precisa de uma organização criminosa para conseguir impor isso aos outros bancos, e isso causa mais distorções dentro do sistema empresarial. O que nos deixa com a pergunta, né, agora que a gente entendeu tudo isso, que é... bom, então quem distorceu a informação, certo? Antes a gente falava, olha, é o seguinte...
Se um caçador coloca uma armadilha e o animal cai lá dentro e cai, então é porque o animal tem uma tendência natural ao suicídio. Essa é a teoria que a gente tinha até agora. Então agora a gente tem uma teoria, não. Distorção de informação. Beleza. Quem foi? Essa é a pergunta agora que a gente precisa responder. Como é que ocorre essa distorção? Quem foi a gente vai ver na segunda parte, né? Mas como é que ocorre essa distorção? Qual é a anatomia dela? Onde que ela acontece? Quais são os efeitos dela e como que ela percula pela economia? Como é que ela chega a criar novas decisões erradas e onde que a gente pode aprender a caçar isso? Onde que a gente pode aprender a reconhecer esse problema e conseguir prever novas crises? Vários conhecimentos úteis aí, mas vamos então só para um pequeno interlúdio, né? Agora já terminando essa primeira aproximação, só para uma consideração metodológica que é o método da praxeologia para olhar a economia. Mas a gente vai ter que continuar na semana que vem, ok? Vídeos vão sair todos os domingos às 6 horas da tarde. Como são vídeos de 1 hora, 1h30, alguns podem se esticar até mais. Eu acho que isso é muito pesado, então lançar tipo domingo, segunda, terça, quarta, ia ser muita violência. Então a gente coloca no domingo, ao invés de ver o Faustão, você vê a crise de 29. É muito melhor, vamos ser sinceros. Eu acho que vai ser uma coisa boa. E a gente vai seguindo aí, dá tempo de todo mundo pegar, acompanhar. Eu sei que tem gente que vê em pedaços, eu sei que tem gente que espera ver um horário melhor, então acho que a gente consegue ter todo mundo mais ou menos num bloco só indo, acho que tudo bem assim. Semana que vem a gente continua falando de praxeologia, empreendedorismo, teoria de produção, teoria de preços, vamos ver se vai caber tudo dentro do vídeo ou não, eu tô gravando tudo sequencialmente, então a essa altura eu não sei, mas eu acho que é isso aí. Obrigado pela sua atenção até aqui, os links dos patrocinadores apoiadores para você se tornar apoiador vão estar na descrição também, e algumas recomendações de leitura, livros que foram usados para elaborar esse episódio também vão estar lá também. Depois a gente vai ter uma lista de citações muito mais complexa, especialmente na parte histórica, que é muito mais complicada, mas na parte de economia, mais ou menos de maneira geral, empreendedorismo, leia esses 2 livros, tá ali, a gente consegue seguir muito mais assim, a parte histórica vai ser um pouco mais pesado nisso, mas obrigado até aqui, tá acontecendo. Tchau, tchau.